Boa noite para você, 7h16, chegando ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E o Jornal Anhanguera começa falando de um vigilante, imagina só, um vigilante penitenciário temporário que foi flagrado tentando entrar com celulares e outros materiais no presídio de Itumbiara. Vou chamar o Emerson Ferreira, que tem as informações ao vivo. Emerson, ele foi preso, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Foi preso, mas já foi solto, viu? À tarde ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Esse caso foi hoje durante a manhã, no momento que esse servidor entrava no presídio. Como é padrão, né, todos os funcionários passam por uma revista para entrar na unidade prisional. E foi justamente aí que ele foi submetido a essa revista e os agentes descobriram que ele estava com esse material. Ele estava com 3 celulares, um carregador, um bastão de cola, 3 cabos de celular e 10 chips de operadora. Esse vigilante penitenciário é temporário. De acordo com a direção do presídio, ele apresentou um comportamento diferente durante essa revista. Por isso ele foi submetido a uma revista mais minuciosa. E foi justamente aí que eles encontraram esses equipamentos, esses aparelhos com esse suspeito. Esse vigilante foi preso e, é claro, agora o presídio abriu um processo de investigação para apurar as responsabilidades. Quem deveria estar olhando, né, Luciano, acaba se corrompendo, né? Pois é, né? Pelo menos de acordo com a investigação, agora é importante também saber quem encomendou esses equipamentos, materiais, os chips e quanto pagou também, né, de propina. Obrigado, viu, Emerson? Bom trabalho. E assalto a um supermercado no entorno do Distrito Federal, funcionários acabaram sendo feitos reféns. E um dos suspeitos, além de tudo, é um adolescente, ou seja, menor de idade. Como é que terminou essa história, hein? Ana Caroline Mota, que fala comigo ao vivo de Lusiana. Oi, Luciano. Pois é, essa história que começou com reféns, terminou com esse menor apreendido e outros 2 jovens presos. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Segundo a Polícia Militar, quando chegaram ao supermercado, encontraram os 3 tentando fugir do estabelecimento, que fica lá em Águas Lindas, né? Fica em Águas Lindas, aqui na região do entorno. Com eles, os militares apreenderam R$12 mil em mercadorias e R$6.500 em dinheiro. Ainda de acordo com os militares, os 3 estavam armados e renderam os funcionários do estabelecimento. Quando os militares chegaram ao local, todos estavam amarrados. Luciano, os 2 jovens devem responder aí por tentativa de assalto e também por corrupção de menores, e o menor apreendido deve passar por medida socioeducativa. Felizmente, esse caso terminou bem, né? Pois é, obrigado, viu, Ana? Também bom trabalho para você e toda a equipe de Lusiânia. E o incêndio, que pode ter sido criminoso, destruiu uma loja em Caldas Novas, no sul do estado. O fogo queimou tudo que estava na loja de roupa de banho. E as chamas atingiram também a fachada. A funcionária conseguiu sair a tempo. O calor foi tão intenso que provocou uma rachadura, inclusive na loja vizinha. Os bombeiros controlaram o incêndio e ninguém ficou ferido. Testemunhas disseram que um homem ateou fogo no local porque não aceitava o fim do relacionamento com a dona da loja. A Polícia Civil está investigando o caso. Olha, a falta de energia na zona rural do estado trouxe uma consequência muito pesada para os produtores de leite. Só esse ano eles amargaram um prejuízo de R$50 milhões. Na fazenda da Quênia, que fica na zona rural de Itumbiara, o resfriador ficou vazio, mas não é por falta de produção. O problema é o fornecimento de energia. Sem ter onde manter o leite resfriado, a produção teve de ser descartada. O leite foi ordenhado hoje às 5 horas da manhã. A gente teve que 11 horas da manhã já descartar o leite. Essa outra produtora fez as contas. Apesar de ter comprado mais vacas, entregou menos leite para a cooperativa. No mês passado, a energia acabou várias vezes na fazenda. Chegou a ficar 8 dias no escuro. Sem poder resfriar o leite, foi tudo para o lixo. Quando falta energia, a gente não tem como armazenar o leite. Aí deu por volta de 11 horas, você tem que descartar esse leite. Quando o laticínio passa por volta de 2 horas da tarde, você não tem leite para entregar. Com isso, você até tira mais leite, mas acaba produzindo menos porque entrega menos. Problemas com fornecimento de energia têm causado prejuízos em todo o estado, principalmente na zona rural. Nos últimos 5 anos, Goiás caiu de 2º para o 6º lugar no ranking nacional de produção de leite.
A falta de estradas boas para o escoamento da produção e o fornecimento precário de energia são alguns dos principais problemas que impedem o crescimento do setor leiteiro. É o que apontou um balanço feito pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Nós estimamos que no caso da pecuária de leite, por exemplo, esses prejuízos ultrapassaram mais de 50 milhões de reais esse ano somente com essa falta de energia elétrica, de produtos que são perdidos, de produtos que o produtor fica no prejuízo. Bom, a Enel disse que a energia já voltou nas fazendas ali da Quênia e da Maria de Fátima, que a gente mostrou na reportagem, e que está fazendo investimentos, que já dobrou o número de postos de atendimento e que tem 5 helicópteros para deixar mais rápido o trabalho em locais isolados, especialmente na zona rural. Vai ser enterrado amanhã o corpo do homem que morreu afogado no Lago de Formosa. Ele estava pilotando uma moto aquática quando bateu numa lancha. O corpo de Richard Roberto Ferreira Rosa foi encontrado a 200 metros da margem. Amigos contaram que a moto aquática bateu na lancha. Uma mulher que estava na garupa machucou a perna. A lancha afundou. Todos os 7 ocupantes foram resgatados. Foi preso o entregador de aplicativo de comida e bebida suspeito de assaltar várias pessoas em Goiânia. A Uber Eats disse que o entregador foi excluído enquanto aguarda a conclusão da investigação. Um bezerro de 5 meses foi resgatado pelos bombeiros de Pires do Rio depois de cair numa cisterna de 20 metros de profundidade. Eles usaram um tripé e diversos cabos para içar o bezerro, que foi entregue ao dono. Festa do Pequi em Ivolândia. Teve corrida, escolha de quem sabe cortar melhor a fruta e a premiação de pratos e bebidas feitas com o Pequi. A cidade deve ter ficado cheirosa. Olha, falando em Pequi, tem uma imagem aqui que serve de alerta nessa época do ano. Quase que não dá para ver ali no meio do mato. Esse aí, ele é um telespectador que mandou para a gente essa imagem, o Anderson Nascimento. E ele conseguiu enxergar aí no meio do mato, olha só, uma cascavel. Ele pegou a cobra, ele estava catando piqui, a gente viu ali no início. Ele pegou a cobra e jogou, na verdade, soltou a cobra num lugar mais distante. Ele que faz parte de um grupo que costuma sempre acampar, tem um olho atento, para esse tipo de situação. Segundo ele, as cobras ficam perto dos pequizeiros nessa época do ano, porque outros animais vão lá se alimentar. Aí, como estava falando, ele soltou a cobra num lugar ali perto, na verdade, mais distante deles ali que estavam pegando piqui. E olha, um caminhão caiu em cima de 2 mecânicos em Ipameri. Teve um problema com o equipamento que segurava o veículo e aí eles ficaram presos até a chegada dos bombeiros. Vou conversar com o Jonathan Moreira, que tem as informações ao vivo para a gente. Eles estavam consertando esse caminhão, ficaram muito machucados, ô Jonathan. Boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. Então, Luciano, esse acidente aconteceu em uma oficina mecânica que fica ao lado de uma oficina, ao lado da base do Corpo de Bombeiros em Ipameri, uma cidade aqui pertinho de Catalão, 60 quilômetros aproximadamente. 2 mecânicos faziam, portanto, a manutenção em um caminhão. E o que segurava esse caminhão, Luciano, era um macaco, uma ferramenta usada para erguer os veículos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse macaco teria se soltado, teria se desprendido e esse caminhão, portanto, caiu em cima dos 2 mecânicos. Um mecânico de 23 anos, Luciano, machucou sua perna, portanto, passa bem. Agora, o outro mecânico de 15 anos de idade, ele machucou a região da coluna, está internado em estado grave no Hospital Municipal de Ipameri e ainda esta noite deve ser transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. Luciano. Obrigado, a gente vai acompanhando esse caso, né, Jonathan? Obrigado, viu? E a seguir, hoje completa 1 ano da prisão de João de Deus. Agora, 7 horas e 25 minutos. De volta, 7h27, mais de 2.000 pacientes esperam por uma cirurgia no SUS em Anápolis e também cidades ali da região. Em muitos casos, essa espera passa de 1 ano. Bom, agora foi anunciado um convênio com a rede particular Arthur Neves. Falando comigo ao vivo, será que isso resolve o problema? Boa noite para você.
Oi, Luciano, boa noite para você, para todo mundo. Olha, aqui muitas pessoas aqui de Anápolis, região, esperam, né, que esse problema seja resolvido de fato. Você estava falando aí, são mais de 2.000 pessoas aguardando um procedimento cirúrgico, é isso mesmo. E não são só essas pessoas, não. Tem as pessoas que estão na fila aí para fazer exames. São 3.350 exames a serem realizados. Nessa matemática toda, quase 6.000 procedimentos. Olha só quanta gente está aguardando um atendimento na área da saúde aqui em Anápolis, né? Muitos são feitos aqui no Hospital Municipal, de onde a gente fala em frente, mas não estão dando conta de atender toda essa gente. Então foi necessário fazer esse convênio com o hospital particular aqui na cidade. O pessoal da administração desse hospital particular, né, tem remanejado médicos, enfermeiros, toda a equipe para atender o SUS. O secretário de saúde aqui de Anápolis me disse que destinou 4 milhões de reais para esses atendimentos, 40 cirurgias já foram realizadas, as demais seguem aí todo o cronograma. A gente espera aí que as pessoas sejam de fato atendidas, né, Luciano? Porque não dá para sofrer na fila, não. Até porque são cirurgias, né? Então são casos que precisam ser resolvidos rapidamente. Obrigado. Hoje completa um ano que João de Deus foi preso em um dos maiores escândalos sexuais da história do Brasil. Agora na reportagem você vai ver o que aconteceu nesses 365 dias. Um homem acima de qualquer suspeita. João Teixeira de Faria, o João de Deus, era conhecido por conta das curas espirituais. Até que em 8 de dezembro do ano passado, uma denúncia no programa do Bial colocou em xeque a credibilidade de João de Deus. As mulheres que foram ao programa contaram que tinham sido abusadas por ele. Depois disso, muitas brasileiras se encorajaram. 325 mulheres procuraram o Ministério Público. Até agora, os promotores apresentaram 11 denúncias na Justiça por crimes sexuais, envolvendo 57 vítimas, que foram abusadas mais recentemente. E por isso, o crime ainda não prescreveu. Esse número é muito superior. Isso porque as demais já se encontram prescritas e não enseja uma condenação ao senhor João Teixeira de Faria. Entretanto, nós ainda trabalhamos com um universo de cerca de 70, 80 vítimas que logo serão levadas ao Poder Judiciário. O trabalho da polícia também revelou uma outra face de João de Deus. A investigação demonstra um estilo criminoso. Atividades criminosas. Nos endereços dele, os policiais apreenderam armas, dinheiro, pedras preciosas. Em Abadiânia, depois do escândalo, as ruas de acesso à casa Dom Inácio parecem as de uma cidade fantasma. O local de orações permanece aberto, mas passa a maior parte dos dias assim. João de Deus já foi condenado por posse de armas. E contra ele também já foi cumprido um mandado de prisão por crimes sexuais. Há exatamente um ano atrás das grades, desde o começo, a defesa tenta convencer os juízes de que a saúde de João de Deus está piorando a cada dia. O presídio não foi feito para um idoso com uma série de doenças como a que ele tem. O que nós estamos pedindo ao Poder Judiciário é que se permita que ele responda aos processos em casa, com monitoramento eletrônico. Mas a TV Globo teve acesso a laudos psiquiátricos e clínicos do preso João Teixeira de Faria. Os exames mostram que ele não tem problemas mentais e, por isso, não precisa de medicamentos e que as doenças físicas podem ser tratadas dentro da cadeia. As vítimas aguardam o julgamento pelos crimes sexuais. Não só a justiça do ser humano, a justiça mesmo, mas a justiça de Deus também. A dor não tem como, não passa, o trauma fica na cabeça mesmo pro resto da vida, né? Depois de mais de 2 semanas de espera, começaram hoje as obras para recuperar um trecho da GO 206 que cedeu em Tarumã, no sudoeste do estado. Essas obras, então, começaram hoje. A rodovia está interditada há 15 dias depois que uma cratera se abriu nesse ponto, perto de Itarumã, inclusive engolindo 2 carros. Felizmente, ninguém ficou ferido na época do acidente, mas tem esse desvio aí agora, por conta da cratera, por dentro de Itarumã.
Você viu que o trânsito bastante pesado, os moradores estão reclamando que está causando um transtorno danado. O desvio nem é tão grande assim, mas para os moradores esse desvio está causando um transtorno, até porque o asfalto ali também não foi feito para suportar tanto trânsito pesado assim. A Goinfra disse o seguinte, que está fazendo, fez um levantamento para saber como é que vai ser feita essa recuperação e já se sabe o seguinte, que ela deve durar 20 dias. Até lá, o trânsito tem que ser desviado, então, ainda por Itarumã. Bom, vamos ver como é que fica o tempo amanhã? A terça-feira vai ser de tempo um pouco mais firme, mas ainda com chuvas isoladas em todas as regiões do estado. Volume maior de chuva no sudoeste de Goiás. Em Anápolis, 29 graus. Em Rio Verde e Formosa, máxima de 31. E em Porangatu, um pouco mais quente, calor de 35 graus. O Natal chegando, já começou a dar aquela olhada nos preços dos produtos para a ceia. Tem hora que a gente nem olha, Eles que olham para a gente de tão caros. Vale a pena mesmo prestar atenção, porque neste ano os itens estão até 30% mais caros que no ano passado. O consumidor já está de olho. As frutas eu achei bem cara, melancia, pera. O peru e o chester estão custando em média R$20 o quilo. Uma peça dessa está saindo entre R$80 e R$90. Os suínos e cortes de frango esse ano tiveram reajuste de 30%. Isso por causa do aumento das exportações, sobretudo diante da crise da produção de carne na China, o que reduziu a oferta de carne no mercado brasileiro. Segundo a pesquisa, os panetones e chocotones devem subir aí 13%. Isso por causa da alta procura nessas últimas semanas do ano. Mas passado o Natal, os preços devem cair de 30% a 40% para não sobrar tanto no estoque dos supermercados. E aí, o que você vai fazer para garantir a sua ceia de Natal e tentar economizar no bolso? Substituindo por aquilo que está mais viável, Às vezes abrir mão de uma marca, de um panetone mais caro por outro mais barato, uma carne mais nobre por uma menos nobre, é o jeito. Carne parece que está tudo nobre com preço, Bom, vamos agora à nossa imagem do dia, que é para lembrar que o Natal está chegando e tem coisa bonita para a gente ver também. As belas imagens aí, de Rio Verde, do Parque Governador Mauro Borges Teixeira, todo iluminado, pronto já, então, para essa celebração de Natal, a iluminação natalina. A inauguração foi nesse fim de semana, deixando Rio Verde ainda um pouco mais bonita, A cidade que está toda iluminada também em outros pontos para o Natal, para essas festas de fim de ano. Vou desejando boa noite para você, terminando com as imagens de Rio Verde e outras notícias no Jornal Nacional.